E aí pessoal, tudo certo? Mais um vídeo aqui do canal no ar. E hoje para falar sobre se ontem, né, eu trouxe aqui o nome do Luiz Castro, que era uma primeira opção, né, mas como no futebol as coisas, né, mudam muito rápido e no Santos especificamente ela costuma mudar para pior, né? Hoje o GE, de Olho no Peixe também, de Olho no Peixe inclusive foi agora há pouco aqui, eu tô gravando, são 7h10, o de Olho no Peixe postou 7h05. Sobre o Cuca estar mais próximo de ser a opção do Santos a ser escolhida, né, como técnico. E, bom, eu vou explicar nesse vídeo porque que eu acho uma péssima opção a escolha do Cuca, que inclusive está desempregado desde que saiu por vontade própria, mais uma vez, né, como sempre faz, e eu vou mostrar aqui, né, o histórico do Atlético Paranaense no começo desse ano. Mas enfim, primeiro eu vou ler aqui a notícia do GE, foi mais cedo, foi por volta de 2 horas da tarde ali, né? Cuca volta à pauta e Peixe vê Luiz Castro disputado no mercado. Beleza. Vou só ler a parte do Cuca, claro. O nome de Cuca voltou a ganhar força nos bastidores para ser o novo técnico do Santos. Há uma ala da diretoria que defende a escolha pelo brasileiro e ex-treinador do clube em função de uma negociação vista como complicada com o português Luiz Castro. Ai, ai. Aí para baixo fala que o Santos tem pressa e tudo mais, tá bom, e é isso. Ele tem ocupado ali a carreira, a vida dele ali com tempo com a família e visita aos amigos. Importante, né? Porque depois ele costuma precisar de mais tempo para isso também, né? E aí o tweet do Júlio no Peixe ainda se definir com Luiz Castro e Renato Gaúcho. Cuca pode ganhar força no Santos. O Clube da Vila tenta acelerar a definição do substituto de Carille. Então, até torcedores aí no Twitter, páginas do Santos, falam, né, que já subiram, né, uma hashtag, uma movimentação, né, Cuca não, que seriam contra o Cuca. Mas enfim, voltando a explicar, né, o Cuca passou por aqui, né, vou até começar primeiro falando das passagens dele pelo Santos em si, depois a carreira no geral. O Cuca é um técnico que tem uma gestão de grupo normalmente boa. Ele implica com um jogador ou outro, e tem entrevistas por aí que dizem isso. Por exemplo, eu vi uma recentemente do Rafael Marques, lembra o Rafael Marques, atacante? Eu vou até abrir aqui, estou digitando, Rafael Marques fala sobre Cuca, para ver se eu acho. Quem que jogou no Palmeiras? Não jogava nada, né? Mas, enfim, falou que teve uma treta com o Cuca, que o Cuca tirou ele do sério. E, enfim, e essa briga acabou fazendo ele deixar o Palmeiras depois, né? O Cuca tem dessas, né? De um jogador, às vezes, pegar alguém, né? Pra pegar para Cristo, né? De sempre ter um problema ali com algum jogador específico. No Santos, mas enfim, tirando isso, a gestão de grupo dele normalmente no resto é boa, né? Ele sabe motivar os caras até um certo limite. Porque, por exemplo, do Atlético Paranaense esse ano, ele saiu alegando que não conseguia mais motivar o elenco. Enfim, voltando, né, no Santos ele teve já 3 passagens, para quem não se lembra. Ele passou pelo Peixe aqui lá em 2008 a primeira vez, numa campanha ridícula, um time horroroso também, tá? Naquela época. Ele só conseguiu 3 vitórias em 14 jogos e ele sai, inclusive, que ele pede para sair, né? Depois de perder para o Atlético Mineiro, a gente abre 2-0 na Vila, o Santos toma a virada, acho que até a torcida invade, alguma coisa assim. Enfim, a gente perde aquele jogo de forma bem ridícula e ele pede para sair depois. A gente escapa do rebaixamento no final. Depois ele passa pelo Santos em 2018, uma campanha que até um pouquinho melhor, né? Porque a gente estava na ocasião, né? Vale lembrar, na zona do rebaixamento com o Jair Ventura. Meu Deus, que ano maravilhoso também, né? E o Cuca chega, dá uma arrumada no time, consegue melhorar um pouquinho, mas a gente acaba caindo também nas oitavas de final da Libertadores, aquele rolo da Conmebol, para não falar roubo, né? Contra o Independiente, e na Copa do Brasil a gente cai nos pênaltis para o Cruzeiro, né? Também. Nas oitavas de final, né? Foi nas quartas, não, foi nas quartas, né? Na Copa do Brasil foi nas quartas de final. E no Brasileirão a gente terminou em 10º, né? Então não foi lá grande campanha também do Cuca naquela passagem por aqui. Eu tô até tentando ver quais foram só os números dele em si, né? Sem ser porque
Tá aqui, eu tô olhando no gol, tá a tabela junto com o Jair, mas enfim, do Jair Ventura, claro. Foram 10 vitórias em 26 jogos, né? E depois a outra passagem, aquela de 2020/21, em que ele faz uma campanha que é muito valorizada por uma final de Libertadores, claro que tem seus méritos, evidente, mas que se for olhar no geral não é grande coisa, né? No Brasileirão a gente perdeu muito ponto, a gente foi eliminado na Copa do Brasil pro Ceará, que tinha um time bem limitado, e ele sai com um aproveitamento bem baixo, né? Só 18 vitórias em 46 jogos. Então, assim, não é nada demais mesmo. Mas a campanha da Libertadores, sim, realmente é muito boa, não tem como negar. Mas na final, ele fez a cagada que fez de arrumar uma ceninha ali no final do jogo. E nem só isso também, a substituição, que claro, teve toda a questão do Felipe Jonathan pedir para sair, não ter reserva, ele colocar o Wellington Tim, que tinha 30 minutos de profissional na vida. Enfim, né? E a gente perde aquela maldita final. O que tem em comum, né? Algumas coisas. Em 2008, ele pede para sair, tudo bem, beleza? Não alega nada, alega que não consegue trabalhar, né? Não estava tirando do grupo. Em 2018, ele alega problemas de saúde, só que ele sai do Santos em dezembro de 2018. Em abril, ele já está no São Paulo, já tinha curado os problemas de saúde dele. Mas enfim, sai do São Paulo no final do ano, volta para o Santos lá, né, 2020, um ano depois, ele fica um ano parado. Mais uma vez trabalha por um tempo, alega problemas de saúde e sai. Só que dessa vez ele se curou ainda mais rápido. Em um mês ele já estava trabalhando no Atlético Mineiro, que talvez inclusive o Atlético Mineiro 2021, o último grande trabalho dele já fazem 3 anos, né? Por quê? Porque aí mais uma vez ele alegou problemas, dessa vez foram familiares, e saiu do Atlético Mineiro. E aí ele volta para o Atlético Mineiro no outro ano, em julho de 2022, né, para tentar meio que salvar a temporada. Não consegue e no final do ano fica sem clube e prefere não renovar. Volta a trabalhar em 2023, no Corinthians só comanda em 2 jogos e por pressão da torcida ele acaba saindo. Esse ano assume o Atlético Paranaense, né, e faz um bom campeonato estadual. Acho que ele chegou a ser campeão até estadual com o Atlético Paranaense. Mas o meu ponto é que, primeiro, o Atlético Paranaense hoje é muito superior ao seu rival Curitiba, né, em questão de estrutura, em questão financeira, enfim. E convenhamos, né, o Campeonato Paranaense foi campeão paranaense. O Campeonato Paranaense é ridiculamente fraco, né? Então, ele faz uma boa campanha, só que quando começa a perder um pouquinho a mão, e eu vou até mostrar para vocês, vou falar, ele começa o ano vencendo todo mundo, Londrina, Operário, Maringá, só clubes maravilhosos. Pela Sul-Americana Esportivo Ameliano, Raio Zuliano. Eu nunca ouvi falar desses clubes, eu vi esse ano, claro, quando eu estava tendo jogos. E depois começa o Brasileirão, ele perde uma aqui pro Grêmio, perde uma ali pro Fortaleza, perde na Sul-Americana pro Danúbio, perde na Copa do Brasil pro Ipiranga, e depois de uma sequência ruim que empata com o Flamengo, Corinthians e perde pro Cruzeiro, ele pede para sair. Isso no meio de turbulências com o grupo também. O Thiago Heleno até veio a público falar sobre problemas com o grupo. O Cuca saiu criticando o próprio grupo do Atlético, tá? Um grupo que ele não tinha a gestão tão boa, né? Igual supostamente tem. Enfim, e mais uma vez saiu. Aí, a gente entra num ponto que como que pode você pensar em projeto, que é tão falado no Santos aí recentemente, projetos e não sei o quê, e dar o time na mão de um técnico que faz isso? E veja bem, é um técnico que, repito, o último bom trabalho, e realmente foi bom, foi no Atlético Mineiro em 2021, que é campeão da Copa do Brasil, campeão brasileiro também, claro, um elenco muito forte, mas muito bem comandado, né? Números muito bons, inclusive, né? Mas antes disso, qual tinha sido o último grande trabalho dele? Aquele no Santos mesmo, falei já aqui, foram 20 vitórias, 16 empates e 14 derrotas. Tinha falado 18 tá o gol, 20 só faz corta, mas enfim. Antes do grande trabalho dele no Santos, que pra mim nem foi tão grande assim, mas enfim, ele não vai bem no São Paulo. Aqui em 2018, como eu falei, é razoável, só tira a gente do rebaixamento, mas também não é grande coisa. Antes disso, ele tinha sido campeão brasileiro no Palmeiras em 2016, não sei se vocês lembram, e ele sai no final do ano também alegando problemas, né? Só que ele volta no meio de 17, tentando meio que recuperar o Palmeiras, estava numa fase ruim, não consegue, acaba não sendo campeão, eliminado da Libertadores,
e sai também no final do ano, mas não em dezembro, em outubro. Ou seja, isso aqui eu já estou voltando quase 10 anos atrás, né? Estamos falando de 2016. Antes disso ele tinha ido na China, no Galo lá atrás, aquele time do Ronaldinho, mas aí já é, né, mais de 10 anos para trás, já era um momento completamente diferente do futebol brasileiro, né? Acho que podemos dizer assim, apesar de falar, claro, que foi um bom trabalho naquela época. Mas aí, trazendo para o recorte mais recente, qual é o grande trabalho? E o Atlético Mineiro, repito, foi muito bom, mas era um time muito forte, né? Era um dos melhores times do Brasil, era um time endinheirado também, e tinha um Hulk em grande fase, claro, não tira os méritos do Cuca, óbvio. Mas qual foi o outro grande trabalho dele? Então, assim, tem muita dessa fala de que o melhor técnico brasileiro. Eu não sei se é não, tá? E também a concorrência era muito grande. Os técnicos brasileiros têm um nível, infelizmente, bem baixo. Enfim, então, eu não vejo sentido. Isso eu só estou falando da parte do campo-bola. Agora eu vou falar da parte do extra-campo. O Cuca tem aquela questão, né? Para não falar, eu não quero falar algum termo errado, né? Que ele teve o caso lá condenado por estupro, depois ele foi, o caso foi arquivado, a vítima não está mais viva, né? A suposta vítima, pronto, digamos assim. Ele foi julgado à revelia, né? Já passaram-se aí 20 anos do caso. Enfim, ele nunca foi cumprir a sua pena. Nunca foi. No começo desse ano, quando ele chegou no Atlético, né, fez aquele discursinho, um textinho lá. Não quer dizer muita coisa, né? Não adianta nada. E mesmo assim, ele meio que segue com essa imagem, talvez limpa, né? De tipo assim, não são tantas pessoas que se incomodam às vezes, né? No Corinthians ele foi tirado muito por pressão da torcida também, por conta disso. Mas em outros clubes nem tanto. Até, por exemplo, eu fiquei sabendo desse caso só na segunda passagem dele pelo Santos, eu não sabia na primeira, em 2018. Enfim. Então você tem todo um problema extracampo que você atrai atenção errada, né? Atenção falando com aspas, porque não é o tipo de atenção boa, né? É o tipo de críticas, e com razão, e patrocinadores que às vezes não querem associar a sua imagem a um profissional desse, e aí é direito deles. E você pega uma parte da ala da torcida do Santos, a ala feminina da torcida, claro, que eu imagino que se sinta no mínimo desrespeitado, né? Por ter um profissional assim. Então, por todos esses motivos, eu não vejo sentido, e veja bem que eu falei de campo, falei de extra-campo, falei de gestão de grupo, de todas as questões aí, eu não vejo sentido do Santos trazer um técnico desse. Sou muito contra, tá? Não vejo sentido nenhum. E ainda por cima, a instabilidade. De que a qualquer momento a família dele pode ter um problema, ou ele pode ter um problema de saúde, não consegue dar continuidade em nenhum projeto, já que tanto se fala, o Santos quer ser um time ano que vem com o Neymar, com o Gabigol, sei lá quem, Danilo, Ganso, enfim, quer fazer um projeto a longo prazo, quer aproveitar essas questões de ter um Neymar de volta, por exemplo, melhorar sua estrutura, melhorar financeiramente, melhorar em questão de processos, né? Aí você quer fazer um projeto a longo prazo e você vai num técnico desse? Aí não faz muito sentido. Sou muito contra.